galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e esse é um canal integrante da plataforma passeidireto.com.br. Galera, estou de volta para introduzir a aula final do nosso curso preparatório ESA 2020 para ingresso em 2021. A aula que você vai assistir daqui a pouquinho é uma aula que aborda todos os sistemas econômicos do Brasil República. Isso mesmo, todos os sistemas econômicos criados pelos presidentes que governaram o Brasil durante o período republicano. Você vai acompanhar nessa aula muito especial, gravada com todo carinho para turbinar a preparação de vocês. Galera, mas antes da aula, eu gostaria de pedir que vocês tivessem muita atenção mesmo em relação a dois sistemas econômicos, né? Plano Real, porque sempre cai, é impressionante a quantidade de vezes que o Plano Real já caiu na prova da ESA. E vou pedir também a atenção de vocês, uma atenção, um carinho especial com o Plano Collor. Isso mesmo, esse ano de 2020 o Plano Collor completou 30 anos de vigência, né? 30 anos da sua criação, na verdade. Então a chance de cair na prova da ESA é muito grande. Gostaria que você não tirasse a sua inscrição do canal, não é porque esse curso acabou que você vai nos abandonar, até porque essa é a última aula teórica, mas antes da execução da prova da ESA teremos várias aulas de revisão, né? Eu pretendo subir umas 3 aulas aí revisando o conteúdo ministrado durante o curso. Pô, pessoal, se mantenha fiel a quem foi fiel a vocês durante todos esses meses. Deixa um likezinho, se inscreva no canal, mande essa aula para o seu amigo no WhatsApp. O canal Tudo é História está beirando 100 mil inscritos e assim que eu atingir essa marca, eu vou sortear lá no meu Insta um conjunto de livros e uma revista de história bem bacana, um kitzinho que eu vou mandar para quem ganhar, não importa em que lugar do Brasil. Então, caderno, caneta, anotando aquilo que é importante. Dá mais destaque para o Plano Real, para o Plano Collor. Se inscreva se você não é inscrito no canal, deixa um likezinho e vamos embora para a aula. Fui! Bom, na última aula eu fui até a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aula que já está aqui postada no nosso canal faz alguns dias, acompanhe, né? E o que aconteceu de lá para cá, gente? Depois desse primeiro ciclo de Era Vargas, nós temos na sequência a chamada República Populista, que vai de 1946 até 1964, quando nós temos início o regime militar. Nessa fase chamada de República Populista, nós temos o general Eurico Gaspar Dutra, que vai governar de 46 até 1950. Nós temos o Vargas voltando de novo, dessa vez por via democrática, governando de 51 até 54, quando ele comete suicídio. Na sequência nós temos o JK, que vai governar, né, até o início dos anos 60. Nós temos na sequência o Jânio Quadros, que vai renunciar com 6 meses de governo. E de 61 a 64, o João Goulart, que foi o presidente, né, derrubado pelos militares em março de 1964. Por exemplo, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, nós tivemos como grande plano do seu governo chamado Plano SALT. É uma sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Então decore, Plano SALT, governo Dutra. No Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, o Dutra, né, como principais realizações, ficaram restritas ali ao campo de transporte e energia, aonde ele construiu a rodovia Presidente Dutra, que leva o nome dele, a rodovia Rio-Bahia, né, e onde ele vem a concluir as usinas hidrelétricas do Rio São Francisco e do Rio Paulo Afonso. Depois no JK, vocês devem ter estudado, né, sabem disso, o principal plano econômico era o plano de metas, aonde o JK criou aí diversas metas divididas nos mais variados setores, como indústria, energia, transporte, educação, agricultura
e a meta síntese, que era a construção de Brasília. Nesse seu plano de metas, o JK acabou se destacando em transporte, construindo milhares de quilômetros de rodovias, né? Se destacou na elevação da produção de energia elétrica no Brasil, se destacou principalmente na indústria automobilística que se instalou no Brasil durante o governo dele, né? E a sua meta síntese foi concluída, que foi a construção de Brasília. Depois do governo João Goulart, nós temos as chamadas reformas de base, um conjunto de ideias que previa uma reforma agrária, uma reforma no modelo de educação, uma reforma tributária. Eram planos que tendiam para a esquerda, né? Inclusive atentavam até contra a propriedade privada em alguns quesitos. Por conta dessas suas reformas de base terem sido consideradas esquerdizantes, é o principal motivo, né, do movimento de 64, que acabou pondo um fim no governo do João Goulart, né, onde ele foi acusado de práticas comunistas. Aí, pessoal, de 64 até 85, nós temos o regime militar. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou de 64 até 67, o marechal Arthur da Costa e Silva, que governou de 67 a 69, quando ele morre. Depois nós temos o general Emílio Garrastazu Médici, que vai de 69 até 74. Depois, de 74 a 79, nós temos o general, né, Ernesto Geisel. E depois, de 79 até 85, o general João Batista Figueiredo. Os militares no conjunto, eles se preocuparam em investir em grandes obras de infraestrutura, modernizar, né, todo o transporte brasileiro, a produção de energia, várias usinas elétricas e nucleares foram construídas, né? Agora, o sucesso econômico fica a cargo do governo Emílio Garrastazu Médici, onde o Brasil viveu uma onda de euforia econômica, com os nossos índices de crescimento batendo de 10% a 11% ao ano, processo esse que ficou conhecido como o milagre econômico da economia brasileira, o milagre econômico do Brasil, né? O Brasil chegando à 8ª posição na época entre os países mais ricos do mundo, durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Eu falei Médici anteriormente, pessoal, não sei se eu falei Geisel, se eu falei eu me enganei, tá? Emílio Garrastazu Médici é quando aconteceu o milagre econômico, com a economia brasileira crescendo de 10% a 11% ao ano, graças à entrada em massa de capital estrangeiro, que foi utilizado na construção de grandes obras públicas, né? Como a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, a Ponte Colombo Salles lá em Santa Catarina e várias outras obras de utilidade pública. Bom, aí, gente, que entra nesse próximo PowerPoint, depois dessa introdução longa que eu fiz para vocês. Quando termina o regime militar, o presidente, quem venceu as eleições foi o Tancredo Neves, só que ele morre antes da posse, e acaba assumindo a presidência depois do regime militar, o José Sarney, dando início à nova república, né? E nós temos o Sarney, na sequência o Fernando Collor de Mello, né? Depois do Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, veio Itamar Franco, e depois FHC 2 vezes, Lula 2 vezes, a Dilma 1 vez e meia, né? E atualmente nós temos o Michel Temer. Esses são os presidentes aí da nova república. Mas ali, os planos econômicos se concentraram principalmente dentro do governo do Sarney, do Fernando Collor de Mello, até o Itamar Franco. Por quê? Esses três herdaram o desafio de ter que lidar com o desemprego e os altos índices inflacionários que o Brasil tinha no período. Por isso esses planos econômicos tentavam atacar de maneira incisiva a inflação. Então todos os planos, do Collor até o Itamar Franco, porque muita gente faz uma confusão muito grande, o plano real foi idealizado pela equipe econômica do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Mas quando o plano foi implantado, o presidente era o Itamar Franco.
Essa foi a pegadinha que muita gente caiu o ano passado lá sobre quem criou o Plano Real. O FHC participou da criação, mas ele era ministro da Fazenda. Né? Quem era o presidente era o Itamar Franco. Tanto é que depois ele se reelegeu com o discurso que ele precisava consolidar os avanços do Plano Real. Bom, dentro do governo Sarney, né, que governou de 85 até 90, nós temos o Plano Cruzado, que teve início em 86, depois o chamado Cruzadinho ali, na metade de 86, o Plano Cruzado 2 no final de 1986, o Plano Bresser em junho de 87, o Plano Verão em janeiro de 89, tá? Bom, olha só, gente, depois dentro do governo do Collor, né, nós temos o Plano Collor e o Plano Collor 2, né? E somente em 94 que nós temos aí o Plano Real. Esses planos, gente, de modo geral, né, aqueles que foram feitos dentro do governo do Sarney, né, o Plano Cruzado, o Cruzadinho, o Plano Cruzado 2, o Bresser e o Plano Verão, e depois o Plano Collor e o Plano Collor 2, todos eles tinham como foco principal, né, tentar combater os altos preços, a defasagem nos salários e a inflação que era galopante. Quando você pega os planos ali do governo do Sarney, o Sarney concentrou suas atenções em tentar combater a inflação com medidas radicais de congelamento do preço. Ele congelava o preço e os salários, achando que isso ajudaria a combater a inflação, né? Os salários e os preços só podiam aumentar quando o governo permitia esse gatilho de reajuste. O Sarney, até para fiscalizar esses seus planos, ele chegou a criar, né, as chamadas fiscais do Sarney, né, que era uma linha telefônica que as pessoas podiam ligar para denunciar supermercados e outros lugares que estivessem vendendo acima do preço tabelado pelo governo, né? Ele criou aí quase que um desabastecimento. O Brasil era uma mini Venezuela na época, porque se o indivíduo não pode subir os preços, ele não tem por que continuar fornecendo, né, para os mercados e outros locais. E assim, gente, apesar de tentar combater a inflação com essas medidas radicais de congelamento de preço e de salário, de troca de moeda que se trocava o tempo todo, esses planos não foram bem sucedidos, né? O Collor, quando ele entrou na presidência, ganhando do Lula na época, com a promessa de que ele ia combater os crimes de colarinho branco, de que ele era um economista modernizador, que ele tinha ali a solução para acabar não só com a corrupção, mas também com a crise financeira e a inflação, muita gente acreditou no Collor, nesse discurso modernizante, e logo quando ele tomou posse, o Plano Collor deixou todo mundo de calça curta e de cabelo em pé. O Collor mandou congelar as cadernetas de poupança e conta corrente, limitando os saques, né, que cada cidadão poderia fazer. Segundo ele, essa medida era necessária para poder combater a inflação através da limitação de crédito no mercado, né? E ao mesmo tempo capitalizar o país que passava por grave crise de reserva financeira. Foi um grande susto, né? Imagina quem depositou suas fichas no cara e de repente você vê tendo seu dinheiro bloqueado. Você sabe que até hoje tem ações na justiça de pessoas que tentam reaver aí a diferença, né, de perda de dinheiro dessa época que o Collor, através de seus planos econômicos, acabou saqueando aí, né, as cadernetas de poupança e conta corrente dos cidadãos brasileiros na época. Bom, gente, a solução para a nossa crise, para nossa crises constantes, para a inflação que o Brasil vivia, veio só em 1994, que é a elaboração do Plano Real, durante o governo do Itamar Franco, né? E depois o seu desenvolvimento durante a presidência do Fernando Henrique Cardoso, é que o país veio conhecer a estabilidade monetária, as crises, né, não afetavam mais o Brasil de maneira sucessiva e o Brasil passou a ser respeitado pelo mercado internacional. Belezinha, pessoal? Agora a gente vai resolver alguns exercícios aí com o tema de hoje. Dos governos de Sarney a Fernando Henrique Cardoso, lançaram mão de vários planos econômicos para conter a inflação, renegociar a dívida externa e promover o desenvolvimento econômico.
Olha aí, pessoal, lê as alternativas, tente encontrar a resposta correta. E aí, galera, já achou a resposta correta? A correta é a D de dado. O Plano Real, lançado pelo governo de Itamar Franco em 94, conseguiu conter a inflação e promover a estabilização da economia brasileira. Assunto que eu comentei há alguns segundos atrás. Vamos lá, mais um exercício? O governo de José Sarney caracterizou-se como um governo de transição democrática que foi responsável, entre outros, pelo estabelecimento de eleições diretas em todos os níveis. Na esfera econômica, esse período foi marcado por... E aí, galera, já acharam a resposta correta? A correta é a A. As altas taxas de inflação e vários planos econômicos, como o Plano Cruzado, além da moeda nacional perder 3 zeros e passar de cruzeiro para cruzado, todos os preços ficaram congelados por um ano, que ocasionou falta de mercadorias e produtos que só eram oferecidos mediante o pagamento de ágio. Olha lá, galera, mais um exercício. Considerado o mais exitoso plano econômico executado no Brasil nas últimas décadas, o Plano Real foi uma iniciativa. Olha aí, galera. A resposta correta é a C, da administração Itamar Franco, no breve período em que sucedeu o Collor no poder. Ah, mas não pode ser a do governo Fernando Henrique Cardoso? Não. O Fernando Henrique Cardoso era ministro do governo Itamar Franco e se utilizou do Plano Real como forma de se eleger e depois como forma de se reeleger. Mas o Plano Real é da administração Itamar Franco, inclusive caiu na prova da ESA do ano passado. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais um. Ao assumir a presidência da República, José Sarney encontrou o quadro econômico brasileiro com altos índices inflacionários. Na tentativa de combater esses índices, adotou vários planos econômicos, entre os quais, olha aí, pessoal, é a alternativa C, Plano Cruzado, lançado por Dilson Funaro, que transformava a unidade monetária brasileira de cruzeiro para cruzado e depois para cruzado novo. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais um. Durante a presidência de José Sarney na década de 80, lançou-se um plano econômico que tinha por base a troca de moeda e controle de preço no mercado. Com relação a esse plano econômico, assinala a alternativa correta. A correta, pessoal, é a alternativa A, Plano Cruzado. Belezinha? Então vamos lá, mais um. O confisco de contas bancárias descontentou todos os setores da população. A inflação não foi controlada e o desemprego cresceu. O serviço público desorganizou-se, a abertura para o capital estrangeiro e o fechamento de estatais faziam parte do plano e do governo. Respectivamente, olha aí, pessoal, quem é que se apossou do dinheiro dos outros? Plano Collor, alternativa A. Plano Collor, governo Collor de Mello. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Para ser sincero, eu acho difícil 2 anos consecutivos cair na ESA perguntas ligadas à economia, mas não vamos correr esse risco. Por isso que o canal Tudo é História gravou essa aula especial para vocês. Fique conosco que daqui a algumas semanas eu vou postar uma super revisão focada na ESA com mais de 25 exercícios. Beleza, pessoal? Continue compartilhando nossas aulas, dando um likezinho para ajudar o canal Tudo é História, porque tudo isso aqui é feito para vocês. Um abraço e até a próxima aula.